Olá, paz do Senhor, aqui Pastor Francisco, aleluia. Eu vi, sim, crianças no inferno e eu preciso contar-lhes isso. Eu contei há um tempo atrás sobre o arrebatamento que tive e que vi crianças ali e eu precisava contar isso para vocês de forma detalhada, mas eu precisava me convencer primeiro daquilo que eu vi. Porque eu nunca tive uma experiência como essa. Então, eu precisei de tempo para buscar algum respaldo bíblico, para poder entender e crer naquilo que eu estava vendo, porque até então, tudo que eu aprendi é que criança impossivelmente seria lançada num lugar como aquele. Mas a partir da visão, da experiência que o Senhor me deu neste arrebatamento, onde eu vi crianças que pareciam bichos e eu não sabia se era demônios em forma de crianças, crianças em forma de demônios, e eu acho que eram os dois que eu vi ali. Eu não queria acreditar naquilo que eu estava vendo, e daí o porquê eu precisei de um tempo para poder restaurar e buscar respaldo bíblico para convencer a mim mesmo. Eu precisava convencer a mim mesmo de que aquilo que eu vi de fato é verdadeiro. E eu vou contar detalhes disso, mas eu preciso primeiro passar-lhes alguns textos bíblicos para que você tenha até um ânimo para ouvir esse vídeo, para acompanhar esse vídeo. Então, primeiro eu quero deixar aqui Provérbios 22, no versículo 6, a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Um outro texto que eu quero deixar para vocês está em Deuteronômio 31, versículo de número 12, e eu vou lê-lo. Ele diz assim: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. Ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus. Isso está incluindo crianças. E sigam fielmente a todas as palavras desta lei. Isso está incluído crianças. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra a qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Bem, eu li esses dois textos. Por quê? Para fazer-lhes conhecido de que há uma responsabilidade que pesa sobre a criança. Há uma faixa etária dessa criança que lhe é cobrado uma responsabilidade. A partir desses dois textos que li. Por quê? Porque eu vou passar-lhe mais dois textos que vai justificar o que eu estou dizendo. E Provérbios, no capítulo 20, versículo de número 11, diz assim, 20:11: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa.
Provérbios 20, 11, na nova versão internacional, que é uma versão que eu gosto muito, que ela é fiel aos textos hebraicos e grego. E ainda vou deixar Provérbios 23, 13 e 14, ele diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Versículo 14: tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. A maioria das versões fala inferno mesmo. Eu trouxe esses textos a partir da experiência que o Senhor me deu. Eu tive que buscar respaldo bíblico para entender o que é que eu estava vendo. Então depois você vai voltar o vídeo e vai anotar esses textos que eu te falei. Por que o Senhor exige que o povo de Israel, até as crianças, aprendam o temor do Senhor? E depois ele diz: instrui o menino no caminho que deve andar. E aí nós lemos aqui Provérbios 20, 11, que diz que a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se é pura, se é justa. E lemos aqui também que no capítulo 23 de Provérbios, que eu acabei de ler, que tu a fustigará com a vara e livrará sua alma do inferno. Ele está dizendo que a disciplina deve ser dada à criança. Ok. Nós temos um texto que talvez você pense assim: mas não é das crianças o reino de Deus? Porque Jesus, numa certa ocasião, não chamou, não deixou, pediu que os discípulos que impediam as crianças, e disse: trazei-me aqui essas crianças. E disse: deixa elas virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Mas esse texto ele é subjetivo. É todas as crianças na sua faixa etária, em toda a sua faixa etária, todas as crianças dela é o reino dos céus. Não há nenhuma condicional. Pelo que lemos, há sim. Há condicional. Há criança e criança. Mas, para fortalecer o entendimento e respaldar mais ainda o que eu quero contar, vamos ler Mateus 18. Você verá que não é todas as crianças. Não. Mateus 18, 2, Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio delas. Ele chamou uma criança específica, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa citação, ela está muito subjetiva, muito ampla. Ele disse apenas: se não vos converterdes como crianças. Aí ele vai tornar estrito esse texto, essa observação. Vem comigo aqui no versículo de número 4. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança. Ele agora foi específico. Ele agora citou uma condicional na criança. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então não é toda criança. Aí ele continua, versículo 5: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta. Então não é toda criança. Vou repetir, versículo 5 do capítulo 18. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, que ele já havia dito, humilde como essa. Aí ele diz: qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Aí ele vai tornar isso mais estrito e mais claro. No versículo de número 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Veja,
Você observou que há uma peculiaridade, não é toda e qualquer criança? Ok. A Bíblia fala de crianças que serviam a Deus. Por exemplo, no capítulo 13 de Juízes, a Bíblia diz que Sansão, desde a sua infância, ele foi um homem que serviu ao Senhor desde a sua infância, era nazireu de Deus. Nós temos também 1 Samuel desde a sua infância, ele servia ao Senhor. A Bíblia diz que ele crescia servindo ao Senhor no templo. Samuel. Está lá no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Timóteo, segundo Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim: tu sabes as sagradas letras, as sagradas escrituras desde a infância. Até porque isso em Israel, as crianças eram ensinadas, como eu li em Deuteronômio 31. Desde a sua infância elas eram ensinadas a temerem ao Senhor. E Paulo escreve a Timóteo falando que Timóteo era um destes, desde a sua infância. João Batista, no capítulo 1 de Lucas, também desde a sua infância, João Batista ia para os desertos para buscar a Deus e cresceu nos desertos. João Batista era uma criança que servia ao Senhor. Lembra de Mateus 21, 15, as crianças que louvavam ao Senhor, hosanas ao filho de Davi, e elas louvavam ao Senhor. Não eram todas as crianças que haviam por ali que criam no Senhor Jesus. Não. Mas eu estou citando aqui para vocês algumas crianças que se destacaram na Bíblia. Por que eu estou trazendo isso? Para eu poder contar para vocês e vocês poderem tentar assimilar mais. Eu citei agora crianças que serviam a Deus, mas eu vou citar aquelas que não serviam. Não serviam. Por exemplo, Marcos 9. Marcos 9, a partir do versículo 14 até o 29, conta a história do jovem lunático. Você lembra desse texto? Lá, a Bíblia diz que ele caía, não é, no fogo, na água, e ele era atormentado, era surdo, mudo. E quando Jesus questiona o pai daquele menino jovem já, adolescente, Jesus pergunta assim: desde quando isso ocorre com ele? Ele disse: desde a sua infância. Observe, ele não servia a Deus e desde a sua infância o diabo possuía aquele menino. Existem crianças que desde a sua infância são possuídas por demônios. Crianças que desde a sua infância são propriedades do diabo. Eu sei que isso parece chocar você, mas isso é real. Eu estou trazendo um texto bíblico. Eu precisei buscar esses textos bíblicos para convencer a mim mesmo daquilo que eu vi. E citei agora o texto desse jovem, que desde a infância era oprimido e endemoniado. Talvez a pessoa se diz: criança não tem demônios. Pois é, tem. E criança tem que aprender a temer ao Senhor. Sim. E eu já li o texto que diz isso. Para que ela seja livre do inferno. Ok, mas vamos continuar. Nós temos também um texto que fala da sobrinha de Herodes. No aniversário de Herodes, Mateus 14, a sobrinha de Herodes vai dançar para ele. É uma jovem, uma adolescente. A Bíblia não diz sua idade, mas a gente sabe que era uma jovem, uma adolescente. E ela está dançando. Ela não é crente, ela não crê no Senhor, ela não crê no Deus de Israel. Ela é filha de Herodias e casada com Filipe. E essa mulher tinha caso com Herodes. Tanto é que João Batista, por ter entregado uma revelação,
para Herodes, dizendo: você não pode possuir a mulher do teu irmão. João Batista foi preso e agora seria morto. Agora observe, essa menina vai dançar na festa de aniversário do rei Herodes, e ele se agrada tanto dela que diz para ela: peça o que você quiser. E ela consulta sua mãe. E é claro que aquela mulher tinha raiva de João Batista, porque João Batista havia se metido no rolo que ela tinha com Herodes. Sabe o que ela diz para aquela pequena jovem? Peça a cabeça de João Batista. Agora, o mais impressionante é que essa jovem não hesitou em nada. Ela não hesitou em pedir a cabeça de João Batista. Ela simplesmente foi lá em Herodes e disse: eu quero a cabeça de João Batista. Ela era apenas uma adolescente, mas ela pediu a cabeça de João Batista. Você não percebe que há uma malignidade nesta jovem? E pasmem, mesmo com muita resistência, o rei mandou decapitar, degolar João Batista e colocou a cabeça de João Batista em uma bandeja. E sabe a quem foi entregue essa bandeja? A essa pequena jovem, a essa adolescente. Ela recebe a bandeja de João Batista sem hesitar e sai com ela desfilando na festa e entrega para sua mãe. Você acha que uma pessoa nesta condição pode ser salva? Aquele jovem, naquela condição, pode ser salvo? Mas espera aí, calma. Eu vou citar mais um texto, em 2 Reis, no capítulo 2. A Bíblia diz que quando Eliseu, depois de Elias ter sido arrebatado, Eliseu sai de Jericó, e a Bíblia diz que quando ele está caminhando, ali um grupo de meninos cerca Eliseu e fica falando com ele: suma, desapareça, ô careca. Ele devia ser assim como eu. Desapareça, careca, calvo, sobe, vai, some daqui, ô careca. Uma gangue de número incontável, a Bíblia não diz quantos haviam ali, que estavam simplesmente zombando de Eliseu, o profeta do céu. Você acredita que esses meninos, na condição que estavam agradando a Deus e deles era o reino dos céus? Claro que não. Veja o fato. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles meninos e saíram duas ursas do mato, porque era um lugar meio deserto. Eliseu está indo embora de Jericó e esses meninos aparecem num grande grupo e Eliseu se viu ali, talvez até vendo a sua integridade física sob um risco de morte, sendo zombado, agredido por palavras, e ele então amaldiçoa. E a Bíblia diz que duas ursas saem daqueles matos e alcançam 42 daqueles meninos. Não se sabe a idade, mas eram jovens adolescentes, crianças adolescentes, 10, 11, 12, vamos imaginar aqui, eram meninos. E duas ursas rasgam. A Bíblia diz que elas simplesmente destroem, despedaçam 42 deles. Os outros correram. Você sabe me dizer quantos eram? Esses meninos eram o quê? Meninos malignos. Estou dizendo isso para poder eu contar para você, para ver se você consegue vir comigo nisso que eu quero dizer. Estou mostrando para você, segundo os textos bíblicos, que há crianças e há crianças. Há aquelas que serviam a Deus e aquelas que não serviam. E que, portanto, logo o texto que diz delas é o reino dos céus, isso não é bem assim. Não.
Vamos com calma. E já mostrei no capítulo 18 de Mateus, quando Jesus especificou uma criança diferente. Ok? E agora, nós temos os fatos de experiências que eu tive com crianças. Por exemplo, aqui uma vizinha nossa, Deus um dia me deu uma visão terrível com um menino aqui de 5 anos de idade, ele fez 5 anos agora, e nesta visão um demônio tomava aquele menino. Foi em sonho que Deus me deu isso. O diabo entrou nesse menino e ele dizia na boca desse menino que esse menino seria bandido. Eu não cheguei a contar esse sonho para a família, não. E um dia, uns dias depois, eu entrei na casa deles. Quando eu entrei lá, aquele menino estava no sofá, ele olhou para mim e disse: eu vou ser bandido. Eles não sabem até hoje da revelação que Deus me deu em sonho, onde eu vi o demônio possuir essa criança. E ele dizia isso, e ele disse isso para mim de forma clara, depois na casa dele. Em Anápolis, 2 crianças não deixavam os dirigentes dirigir a igreja. Eu recebi essa igreja para tomar conta, e esses 2 meninos, ele entrava na igreja por baixo das cadeiras, voltava por cima em pleno culto, jogava pedra dentro da igreja, e era filho de obreiros. E eu pedi que trouxesse essas crianças na frente, porque alguns pastores já tinham desistido e até entregaram a igreja. E eu disse: tragam eles aqui. Naquela noite, eles vieram com muita resistência, o inimigo naquelas crianças. E eles vieram lutando no colo dos adultos que trouxeram ele. Eu pus a mão, repreendi junto com a igreja, expulsei aquele demônio. Naquela noite, aquelas 2 crianças dormiram na igreja. E a partir dali, nunca mais perturbaram a igreja. Eu vi uma outra criança de 4 anos que Deus me revelou. Ele agredia a mãe dele. Ele agredia na face. Ele agredia mordendo o seio dela. E ele ameaçava esta mãe, dizendo que ia pegar todas as suas coisas e ir embora de casa. E era um demônio na vida daquela criança. Em São Paulo eu vi crianças de 8, 9, 10 anos na Praça da Sé, entregue a todo tipo de demônio, de drogas. Eles em gangue, a gente chama de gangue, eles se reuniam para assaltar pessoas, agredir com um pedaço de pau, andavam com saquinhos. Vocês que moram em São Paulo sabem que é assim. Andavam com saquinhos, dentro dos saquinhos de leite, aqueles leite líquido, né? Eles esvaziava aquele saco ou qualquer outra sacola e colocava esmalte para ficarem cheirando, ou cola. Meninos de 8, 9, 10 anos. Eu via eles rolarem no chão ali, na praça, tomados por drogas, drogados. Crianças de 8, 7, 8, 9, 10 anos, sem pai, sem mãe. Ali em São Paulo, eram crianças que eram entregues ao crime e à droga. Você não acha que essa criança está comprometida à sua salvação? Eu entrei em uma casa onde um menino de 12 anos foi buscado na igreja à meia-noite. Esse menino não dormia. Quando dava meia-noite, esse menino tinha apenas 12 anos. Ele andava de 4 pés. Ele cantava que nem galo, ele imitava animais, ele falava grosso. E a família disse: pastor, vem aqui depressa, nós não conseguimos dormir com esse menino. Cheguei lá, o menino estava possuído por demônios, e eu expulsei aquele demônio em nome do Senhor Jesus, e Deus me revelou que aquele menino foi apresentado ao diabo ainda quando criança, muito menor ainda, e a família inclusive confirmou, porque a família era espírita, e eles acabaram voltando inclusive para o espiritismo, mas não foram para a igreja. Você nunca ouviu falar de crianças envolvidas em crimes? Agora mesmo nós ficamos sabendo de um menino de 12 anos que levou uma menina menor, mais nova do que ele, para o meio do mato. Lá ele torturou aquela menina, lá ele estuprou aquela menina e depois ele matou aquela menina. Ele só tinha 12 anos de idade.
Você nunca ouviu falar nos Estados Unidos há crianças que estão lá presas perpetuamente por crimes macabros, crimes arquitetados, mataram, queimaram, deceparam, esquartejaram. Essas crianças estão presas e vão morrer presas. Você nunca ouviu falar disso? Você não sabe que há várias crianças que são médiums? Crianças médiums que recebem espíritos, que têm visões. Você nunca ouviu falar disso? Crianças que já estão no Roncor, em centros espíritas, que serão pai de santo, babalaorixás, que estão fazendo cabeça, tomando banho de amor. Crianças de 8, 9, 10 anos, que estão dançando dentro dos centros espíritas para os seus guias. Você não sabe disso? Você nunca ouviu falar disso? A Bíblia diz que a criança dará a conhecer pelas suas ações. A Bíblia diz que a criança tem que ser instruída. A Bíblia diz que ela tem que crescer no temor e no conhecimento do Senhor. E por que isso? Porque o texto que nós lemos diz que esta criança pode ser livre do inferno. Eu precisava dizer isso. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco extenso, mas eu precisava dizer isso. Nós temos crianças dos mais variados perfis macabros e malignos, espalhados em todo o mundo. Quando o Senhor me arrebatou, eu passei por um jardim. Um jardim, parecia um jardim. Eu não sei como especificar isso para você. Era um lugar muito amplo, como se fosse um jardim ali. E eu vi pessoas que já estão mortas. Eu vi um pastor que já está morto há mais de 15 anos e estava lá. E vi pessoas que estão vivas na terra, mas que figuram no inferno. Eu vi alguém dizer: isso não existe. É lamentável você dizer isso. É lamentável, mas isso existe. Eu estive lá, eu vi um pastor missionário e vi pessoas que estão lá, que estão vivas aqui na terra, mas que figuram no inferno. Porque as pessoas que fazem a vontade do diabo, do mundo e da carne, elas já figuram no inferno. Então, quando elas morrem, elas apenas são transportadas para lá. Não é que elas estão lançadas no lago, não. Elas estão já no inferno, lugar de tortura e sofrimento. Depois daquele lugar amplo, eu fui levado para um lugar onde tinha muitas masmorras, lugar cavernoso, como se fosse caverna. E ali eu fui levantado do chão pelo poder de Deus e eu comecei a chamar os demônios que lá estavam. E foi aí quando eu vi aqueles demônios, aquelas crianças todas deformadas. Todas deformadas, ela parecia os bichos, pareciam os desenhos da televisão. Ela parecia os bichos que aparecem na televisão. E elas vieram no seu tamanho ali, crianças que eu me confundia com demônios e crianças e demônios. E eu fiquei assustado com aquilo que eu estava vendo. Todas deformadas, toda com rosto de bichos, todas estranhas. E todas estavam ali prostradas. E eu não podia ouvi-las. Eu não me lembro do que eu falei ali. E eu vi demônios de toda espécie ali também. De toda espécie, em formato de várias espécies. E eu não conseguia
aceitar o que eu estava vendo. Mas eu trouxe isso aqui para você, comigo, refletir um pouco. Há crianças que estão possessas, já mostrei texto aqui, possessas, possuídas, há crianças que são propriedades do inimigo, que estão sendo usadas no crime, no assalto, no assassinato, crianças sendo usadas em todas as formas de malignidade nas mãos do diabo. E essas crianças estão indo para o inferno. O demônio pega crianças no ventre. Lembra daquele texto onde, quando Maria visita Isabel, sua prima, a Bíblia diz que o Espírito de Deus visita as crianças no ventre, a criança Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel. O Espírito Santo não visitou aquelas duas crianças. Eu quero dizer para os senhores que o espírito maligno também visita crianças no ventre. No ventre. E depois que ali é um tipo específico de demônio para a criança no ventre. Depois que a criança sai do ventre, nos primeiros 7 anos há uma outra classe de demônio que passa a trabalhar na vida daquelas crianças. Depois dos 7 anos, outra classe de demônio entra na vida daquela criança. Até a sua adolescência. Até os próximos 7 anos. Observe uma coisa, a criança nos seus primeiros 6 anos, 6, 7 anos, ela está num estágio de inocência. Então ela vai para o jardim, primeiro, segundo jardim, terceiro jardim. Já com 6, 7 anos, ela entra para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela sai de um estágio de inocência para um estágio de consciência. Então, a partir daí, dos 7 anos para frente, Satanás começa a moldar crianças. Começa a trabalhar de forma diferente na vida dessas crianças. Daí o porquê a necessidade do ensino da palavra. Senão essas crianças serão objetos nas mãos de Satanás. E essas crianças poderão sim, 7, 8, 9, 10 anos, 11, se transformarem em monstros usados pelo diabo. E se morrerem longe de Deus e da verdade do Evangelho. Sem Jesus, você sabia que tem crianças que odeiam Jesus? Você sabia disso? Que não querem saber de Jesus? Se elas morrerem assim, elas não entrarão no reino. Não. E tem mãe e pai evangélico que estão contribuindo para que essas crianças vão para o inferno. Evangélicos cristãos, pastores, que entregam para essas crianças videogames. Você sabia que há demônios? Os demônios estão naqueles monstros. A maioria desses monstros que aparecem em televisão, em desenhos e videogames, tem exatamente no inferno. Você precisa acreditar nisso. E há filhos de cristão envolvidos nisso. Passa o dia no videogames, WhatsApp, Facebook, Instagram, todo tipo de rede social envolvido. Cristãos, os pais evangélicos, pastores da igreja e os filhos entregues a Satanás. Você precisa acordar para esta realidade. Eu estive lá e eu vi muitas crianças, até filhos de pastores, estão nas mãos de Satanás. E muitos pastores contribuem para isso. Entregam seus filhos para isso. Você precisa despertar. É uma pena que o tempo é muito longo nesse vídeo. Eu não queria isso. Mas que Deus possa abrir os seus olhos a partir disso. E que estas crianças de fato sejam uma bênção na mão de Deus. E não uma ferramenta nas mãos de Satanás.